Então, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula dessa semana, aqui no canal Zanaela. Eu sou o Kennedy e seja bem-vindo a você que está assistindo pela primeira vez. E antes de mais nada, já se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e deixe aquele seu like, tá legal? Essa semana nós estudaremos os capítulos de 7 até o capítulo 12, tá bom? Essa aula vai ser um pouco diferente, eu vou colocar um filminho para nós assistirmos também, tá? Então vai ser bem interativa a aula. Então qualquer coisa, qualquer comentário, por favor, deixe na descrição aí que nós vamos estar lendo e respondendo, tá bom? Então bora lá. Eis que aconteceu, no 69º ano em que os juízes governaram o povo nefita, que Nefe, filho de Elamã, retornou da terra do norte para a terra de Zaraenla, onde ele havia estado entre eles, e rejeitaram todas as suas palavras, de modo que ele voltou para sua terra de origem. E o coração de Nefe estava cheio de amargura, por causa da iniquidade de seu povo em Zaraenla. E Nefe, vendo o povo naquele estado de tão terrível iniquidade, e aqueles ladrões de Gadianton ocupando as cadeiras dos juízes, tendo usurpado o poder e a autoridade da terra, condenando os justos em virtude de sua retidão, deixando os culpados e iníquos impunes por causa de seu dinheiro, e ainda mais, mantendo-os em altos cargos de governo para dirigirem e fazerem o que bem quisessem, a fim de enriquecerem e gozarem as glórias do mundo, para mais facilmente roubar e matar, e proceder de acordo com a própria vontade. Eis que isso aconteceu em uma torre que se achava no jardim de Nefe, que ficava perto da estrada que conduzia ao mercado principal da cidade de Zaraenla. E inclinou-se Nefe nessa torre. E aconteceu que certos homens, passando por ali, viram Nefe, que na torre elevava a alma a Deus. E correram, e contaram ao povo o que haviam visto. E o povo reuniu-se em multidões para saber a causa de tão grande lamentação pela iniquidade do povo. E então, quando se levantou, viu Nefe as multidões que se haviam reunido. Por quê? Por que vos haveis reunido? Para que eu vos fale de vossas iniquidades? Oh, como pudestes vos esquecer de vosso Deus no próprio dia em que ele vos libertou! Mas eis que é para obterdes lucros, para ser deslouvados pelos homens. Sim, e para adquirirdes ouro e prata. Pois se não vos arrependerdes, eis que essa grande cidade, e também todas as grandes cidades circunvizinhas que ficam na terra, de nossa possessão serão tomadas. Ai de vós por causa do orgulho que permitistes entrar em vosso coração. Agarra esse homem e traze-o para ser condenado de acordo com o crime que cometeu. Por que permitis que este homem nos ultraje? Este povo, a destruição. E diz também que nossas grandes cidades nos serão tomadas. E sabemos que isso é impossível. Eis que nós somos poderosos e grandes são as nossas cidades.
Portanto, nossos inimigos não podem ter poder sobre nós. Não! Não! Deixa esse homem em paz. O que é um bom homem e as coisas que declara certamente acontecerão, a não ser que nos arrependamos. Todos os castigos que ele nos anunciou cairão sobre nós, porque sabemos que ele não disse senão a verdade sobre nossas iniquidades. E eis que são muitas. Se ele não fosse profeta, não poderia haver testificado a respeito destas coisas. Agora estáis amadurecendo. Em virtude de vossos assassinatos e vossa fornicação e iniquidade, para a destruição eterna. Sim, e a não ser que vos arrependais, ela cairá logo sobre vós. Eis que ela já se acha a vossas portas. Sim, ide até a cadeira do juiz e investigai. E eis que vosso juiz foi assassinado e jaz em seu sangue. E ele foi assassinado por seu irmão, que ambiciona ocupar a cadeira de juiz. E eis que ambos pertencem ao vosso bando secreto, cujos fundadores são Gadianton e o ser maligno que procura destruir a alma dos homens. Nefe, quem é o homem que cometeu este crime? Dize-nos agora e admite tua culpa. Eis dinheiro. E também te concederemos a vida se nos contares e também admitires a aliança que fizeste com ele.
Ó vós insensatos, vós cegos e vós povo obstinado, por quanto tempo pensais que o Senhor vosso Deus vos permitirá seguir por essa senda de pecado? Eis que afirmais que eu conspirei com um homem para que ele assassinasse Sesoram, nosso juiz supremo. Isto é porque vos testifiquei que tinha conhecimento das iniquidades e abominações que existem no meio de vós. E por vos haver dado este sinal, estáis irados comigo e pretendeis tirar-me a vida. E agora eis que vos darei outro sinal, para ver se, com isto, procurareis destruir-me. Ide à casa de Seantum, irmão de Sesoram, e perguntai-lhe: Nefi, o pretenso profeta, que profetiza tanto mal a respeito deste povo, conspirou contigo para que matasses Sesoram, o teu irmão? E eis que ele vos responderá: não. E perguntar-lhe-eis: assassinaste teu irmão? E ele, dominado pelo medo, não saberá o que dizer. E eis que ele negará e fingirá estar muito surpreso. Não obstante, declarar-se-á inocente. Mas eis que o examinareis e encontrareis sangue na barra do seu manto. E quando virdes isso, direis: de onde provém este sangue? Não sabemos que é o sangue de teu irmão? E ele então estremecerá, como se fosse a hora de sua morte. E então direis: em vista desse medo e dessa palidez de teu semblante, sabemos que és culpado. E então maior será o seu medo. E então ele confessará, e não mais negará ter cometido este crime, que eu, Nefi, nada sei a respeito do acontecido, salvo se me tiver sido revelado pelo poder de Deus. Prendei-o. E então sabereis que sou um homem honesto e que vos fui enviado por Deus. Nós podemos ver aí no filme aí que como foi esse filme, ele representa aí os 3 primeiros capítulos, né, de Elamã, que é o 7, o 8 e o 9, né, e conta a história aí, como foi com o retorno de Nefe da Terra do Norte, como as pessoas estavam em Zaraela, né, se afastando do Senhor, e Nefe ficou bem triste, tanto que ele foi lá, orou na torre lá no jardim dele, e as pessoas se aglomeraram, vendo ele fazendo tudo aquilo, ele recebendo as revelações do Senhor. Então todas as coisas que ele mostrou ao povo ali, por meio do poder de Deus, né? Então nós vemos a importância de um profeta, né, para ajudar aqueles que estão se afastando do caminho do Senhor.
Tá bom? Então, é de vital importância ter um profeta para nos ajudar a conduzir ao caminho. E aqui no capítulo 10, Nefe, ele continua a fazer muitas coisas ainda. Vamos ver aqui. Então, o que aconteceu? Ele estava pensando sobre as coisas que o Senhor revelara para ele, né? E ele estava se dirigindo à sua casa. Nesse trajeto que ele estava fazendo, o Senhor falou com ele. Vamos ler aqui no versículo 4 até o versículo 7, tá bom? Diz o seguinte: Bem-aventurado és tu, Nefe, pelas coisas que tens feito, pois observei que fosse infatigável empregar a este povo as palavras que te dei. E não temeste, nem te preocupaste com tua própria vida, mas procurastes conhecer a minha vontade e cumprir meus mandamentos. E agora, por teres feito isso com tanta perseverança, eis que te abençoarei para sempre, e te farei poderoso em palavras e ações, em fé e em obras, sim, para que todas as coisas se realizem segundo a tua palavra, pois nada pedirás que seja contrário à minha vontade. Eis que tu és Nefe, e eu sou Deus. Eis que te declaro na presença de meus anjos, que terás poder sobre este povo, e ferirás a terra com fome e com pestilência e destruição, segundo a iniquidade deste povo. Eis que te dou poder para que tudo quanto ligares na terra seja ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra seja desligado no céu. E assim terás poder entre este povo. Então nós vemos que quanta confiança o Pai Celestial tem em Nefe, né? O Senhor tem, né? De modo que o Senhor fala que tudo que ele pedir ao Senhor, né, o Senhor fará. Porque ele sabe que Nefe jamais pediria algo contrário à vontade do Senhor. Então, o Senhor, ele fala que se Nefe pedir para que venha fome na terra, irá acontecer. Se Nefe pedir para que as montanhas caiam, elas vão cair, né? Então Nefe tinha total assim, poder para declarar segundo sua vontade, né? Então nós vamos ver que grandes feitos Nefe fez, né? E o Senhor mais tarde dá uma incumbência para Nefe, aqui no versículo 11, ele diz: E agora eis que te ordeno que vás declarar a este povo que o Senhor Deus, que é todo-poderoso, assim diz: a não ser que vos arrependais, sereis feridos até a destruição. Então Nefe, depois de receber o poder do Senhor, né, também o poder de ligar, né, na terra e também no céu, o Senhor também passa essa incumbência para ele de ir pregar o Evangelho, né, essa responsabilidade para ele. E fala para o povo, né, para ele declarar ao povo se arrepender, ou irão ser destruídos. E Nefe, ele assim o faz. Ele retorna, né, ele estava indo para sua casa, ele volta e vai até o povo pregar ao povo, né, e declara ali ao povo todas as coisas que o Senhor tinha lhe dito. Mas tudo que Nefe fez e tudo que o povo viu que Nefe fez ainda não foi o suficiente ainda para eles se arrependerem. Porque Nefe começou a declarar a eles, e olha o que aconteceu aqui no versículo 13 até o 15. Ora, eis que apesar do grande milagre que Nefe realizara, anunciando-lhes a morte do juiz supremo, eles endureceram o coração e não deram ouvido às palavras do Senhor. Portanto, Nefe declarou-lhes a palavra do Senhor, dizendo: a não ser que vos arrependais, assim diz o Senhor, sereis feridos até a destruição. E aconteceu que após ter Nefe declarado a palavra, eis que continuaram a endurecer o coração e não deram ouvido às suas palavras. Assim injuriaram-no e procuraram deitar-lhe a mão a fim de aprisioná-lo. Então, todas as coisas que Nefe havia feito, né, e eles presenciaram tudo isso, né? Ainda assim, Nefe indo pregando a eles, falando do Senhor, pedindo que eles se arrependessem, né, ordenando que eles se arrependessem. Eles não quiseram dar ouvido, não, Nefe. E endureceram o coração a tal ponto de querer aprisioná-lo, né? Veja só a situação que o povo nefita se encontrava. E Nefe, ele saiu dali, o Senhor arrebatou ele dali, levou para outros lugares, né? E Nefe continuou pregando, né?
mas infelizmente o povo aqui ainda nesse momento não estava pronto para se arrepender. E aqui no capítulo 11, Nefe ele tem uma ideia e ele leva isso ao Senhor, né? Para que o povo pudesse se arrepender. E vamos ver o que Nefe fez, né? E aconteceu que Nefe clamou ao Senhor dizendo: Ó Senhor, não permita que este povo seja destruído pela espada. Antes, ó Senhor, deixe que haja fome na terra, para neles despertar a lembrança do Senhor seu Deus, e talvez arrependam e voltem a ti. E assim foi feito segundo as palavras de Nefe, e houve muita fome na terra, entre todo o povo de Nefe. E assim, no 74º ano, continuou a haver fome, e cessou a obra de destruição pela espada. Agravou-se, porém, pela fome. Então, Nefe foi até o Senhor, né? Porque eles estavam em guerra ali, eles acabaram entrando em muitas contendas e não queriam ser melhor do que o outro, né? O orgulho, né? Entre eles, e eles começaram a ter muita disputa entre eles, né? E essas disputas muitas vezes acabavam em lutas pela espada. E Nefe, vendo isso, ele levou isso ao Senhor, né? Para que eles não morressem, não se destruíssem pela espada, mas que talvez houvesse fome na terra e eles pudessem se arrepender e voltar o seu coração ao Senhor. E como diz no versículo 5, né, foi feito segundo as palavras de Nefe. Né? Então houve fome na terra pelo espaço de 3 anos. Né? E o povo começou a padecer por causa da fome. Vamos ver aqui o que aconteceu, o que eles fizeram. E o povo começou a suplicar ao juiz supremo e aos chefes que dissessem a Nefe: Eis que sabemos que és um homem de Deus. Implora, pois, ao Senhor nosso Deus que afaste de nós esta fome, a fim de que não se cumpram todas as palavras que disseste a respeito de nossa destruição. Então eles já sabiam, né, que Nefe tinha anunciado isso para eles, e por causa da fome, eles veio a lembrança das palavras de Nefe. Então eles procuraram o juiz supremo e os chefes da região e pediram para que eles falassem com Nefe, para que Nefe orasse ao Senhor e cessassem aí a fome, né? Então eles sabiam que Nefe era um profeta, eles só não queriam mudar seu comportamento, né? A não ser depois que o Senhor os castigou e eles voltou à lembrança do Senhor. E o que Nefe fez? Nefe foi e orou ao Senhor, pedindo ao Senhor que cessasse a fome, né? Que o povo havia se arrependido e que eles estavam voltando seu coração a Deus. Então, o que aconteceu? Cessou-se a fome. E aqui no 17 diz o seguinte: E aconteceu que no 76º ano do Senhor, desviou sua ira do povo e fez chover sobre a terra, de modo que a terra produziu seus frutos na época de frutos. E aconteceu que produziu grãos na época de grãos. Eis que o povo regozijou e glorificou a Deus, e toda a face da terra encheu-se de alegria. E não mais procuraram destruir Nefe, mas consideraram-no como um grande profeta e varão de Deus, de quem havia recebido grande poder e autoridade. Eis que Leí, seu irmão, não ficava nem um pouco atrás dele nas coisas pertinentes à retidão. E assim aconteceu que o povo de Nefe começou novamente a prosperar na terra, e começou a edificar os lugares desolados, e começou a multiplicar-se e a espalhar-se até cobrir toda a face da terra, tanto no norte como no sul, do leste ao oeste até o mar do leste. Então o Senhor ele abençoou o povo, né, ao ponto que houve frutos, grãos, tudo que eles plantavam começou a brotar, crescer, e eles colheram, e houve muito regozijo por parte do povo, né? Então eles agradeceram muito ao Senhor por causa disso. E também não mais procuraram perseguir Nefe, né? Eles reconheceram que Nefe era um profeta do Senhor. Então, e aqui também fala que Leí não ficava atrás, né? Leí também era como Nefe, ele procurou ensinar o povo assim como seu pai tinha lhe dito e pedido para ele fazer.
E aí aqui no versículo 20 fala que o povo começou a prosperar, o povo começou a encher a terra de novo, né? Então começou a edificar muitas coisas. Viu que as bênçãos do Senhor começou a se derramar sobre o povo, né? Olha como o Senhor ele abençoa aqueles que se arrependem, né? E castiga aqueles que não se arrependem. Então nós temos a oportunidade de buscar fazer o que é certo. E o Senhor vai nos abençoar, né? Nós vamos conseguir essa vida, passar por essa vida, né? Sendo abençoado, né? Vai ter momentos difíceis na vida? Vai. Mas se nós guardarmos os mandamentos de Deus, Deus vai nos abençoar, tá bom? Então, era isso que estava acontecendo com o povo nefita aqui. Eles se arrependeram, seguiram as palavras de Nefe, e o Senhor os abençoou. Porém, passados uns 4 anos depois, novamente começou a haver descendentes nefitas, e começou a agravar aqui um pouco, né? Por quê? Com a fome, aqueles ladrões de Gadianton, todos eles foram mortos, né? Eles acabaram morrendo de fome, né? Eles acabaram sendo destruídos. Então, não existia mais ladrões de Gadianton, né? E nessa época que o povo estava sendo abençoado e feliz, não tinha mais ladrões entre eles. Porém, alguns descendentes nefitas começou a trazer à tona aqueles planos secretos. Vamos ver aqui no versículo 24 até o 26, diz o seguinte: E aconteceu que no 80º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe, um certo número de dissidentes do povo de Nefe, que alguns anos antes haviam passado para os Lamanitas, para o lado dos Lamanitas, e tomado o nome de Lamanitas, e também um certo número de legítimos descendentes de Lamanita, incitados à ira por eles, isto é, pelos dissidentes, principiaram uma guerra contra os seus irmãos. E cometiam assassinatos e pilhagens, e fugiram depois para as montanhas e para o deserto, e lugares secretos, ocultando-se a fim de não serem descobertos, crescendo diariamente em número, pois haviam dissidentes que a eles se uniam. E assim, com pouco tempo, sim, no espaço de poucos anos, transformaram-se em um bando considerável de ladrões. E eles encontraram todos os planos secretos de Gadianton, e assim se tornaram ladrões de Gadianton. Então, você vê, com pouco espaço de tempo, né, alguns dissidentes nefitas e alguns lamanitas mais iníquos, né, que não se arrependeram, se juntaram a esse grupo de nefitas, desses dissidentes, e formaram esse bando, né? Começaram a assassinar, a roubar, a fazer todo tipo de crime, e se escondiam no deserto e nas montanhas, né? E lá eles encontraram lá os planos secretos de Gadianton, né? E aí eles formaram novamente ali o bando, né? E deram o nome de bando de Gadianton, né? Ou ladrões de Gadianton, né? Então você vê que como o homem ele deixa se levar para as coisas erradas facilmente. Estavam morrendo de fome alguns anos atrás, o Senhor abençoou eles, começaram a prosperar, e novamente eles entram nesse ciclo vicioso de se arrepende e cai, e se arrepende e cai, né? Então vimos que quão rapidamente os homens se esquecem de Deus, né? E formaram-se esses ladrões, a tal ponto que os nefitas e lamanitas tiveram que combater eles. Eles juntaram os exércitos lá e foram combater esses ladrões. Porém, esses ladrões eles estavam com um número muito grande. Apesar dos exércitos dos lamanitas e dos nefitas terem matado a muitos deles, eles não conseguiram vencer a guerra, né? Então eles tiveram que retroceder, voltar para suas terras. E esse grupo de ladrão estava aumentando. Vamos ver aqui no 32, né? Diz o seguinte: E aconteceu que assim terminou este ano, e os ladrões aumentaram constantemente e tornavam-se cada vez mais fortes, a ponto de desafiar todos os exércitos nefitas e também dos lamanitas, e causaram grande pavor ao povo de toda a face da terra, né? Então, olha para você ver como os homens estavam se esquecendo do Senhor, né? E se unindo a esse bando, né? Então, nós temos que tomar cuidado
para que nossa vida hoje, nós não abandonamos as coisas que nós sabemos. Quando nós deixamos de cumprir as coisas, quando nós não honramos convênios que fizemos, quando nós não somos bons pais, né, bons maridos ou bons filhos, agimos de modo que não agrada ao Senhor, isso também faz com que o Senhor não nos abençoe. Ficamos à mercê de Satanás e ele faz o que quer conosco. Então o Senhor, ele quer nos abençoar. Então nós temos que fazer o nosso melhor para vencer nossas fraquezas e nossas dificuldades. E assim nós iremos conseguir vencer. Por causa desse momento de sofrimento de alguns do povo, eles começaram a lembrar do Senhor, e aqui no 34 diz o seguinte: ora, essa grande calamidade que sobreveio ao povo por causa de sua iniquidade, fez com que se lembrasse do Senhor seu Deus, né? Então, o povo que estava sofrendo mais, eles sabia que eles precisavam mudar, eles sabiam que estavam fazendo coisas erradas, e começou a lembrar do Senhor. Mas pouco tempo depois eles já começaram a fazer coisa errada. Vamos ver aqui no 36 e 37 do capítulo 11. E no 82º ano, o povo principiou novamente a se esquecer do Senhor seu Deus. E no 83º ano começaram a ficar extremamente iníquos. E no 84º ano não melhoraram o seu proceder. Aconteceu que no 85º ano se tornaram mais e mais orgulhosos e iníquos, e assim estavam novamente amadurecidos para a destruição. Então, o povo foi cada vez mais se esquecendo do Senhor e fazendo as coisas erradas, de modo que eles foram piorando a cada ano. E cada ano eles foram se esquecendo do Senhor e estavam novamente amadurecidos aí para a destruição. Olha o final do povo como estava, olha como o povo estava, né, em poucos anos. E agora nós vamos para o capítulo 12, né, aqui no capítulo 12, o Nefe fala que como os homens eles são instáveis, né, são lentos de se lembrar do Senhor, né? Então ele vai falar isso aqui. No versículo 5 do capítulo 12 diz o seguinte: sim, quão rápidos em se ensoberbecerem, sim, quão rápidos em se vangloriarem, em praticarem toda sorte de iniquidades, e quão lentos são em recordarem do Senhor seu Deus, e em dar ouvidos a seus conselhos, sim, quão lentos em trilhar os caminhos da sabedoria. Então os homens, eles, nessa época aqui, estavam esquecendo do Senhor muito rápido, deixando o seu coração cada vez mais próximo da iniquidade, de se fazer as coisas erradas. Isso fez com que a sensibilidade deles com o Senhor cada vez mais ficasse distante, ao ponto de se entregar a toda sorte de iniquidade aqui. Nefe, ele fala que todas as criações do Senhor obedecem, né? Ele fala aqui da natureza, né? Todas as coisas que o Senhor ordenar, as criações dele, a natureza vai obedecer. Mas o homem tem essa dificuldade de obedecer aquilo que Deus manda. Então, Nefe, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala aqui no versículo 8: pois eis que o pó da terra se move de cá para lá, separando-se segundo a ordem de nosso grande e eterno Deus. Então, tudo na natureza move-se segundo a vontade do Senhor. E Nefe fala que o homem tem essa dificuldade de se esquecer das ordens do Senhor, de não ser constante na fidelidade aos mandamentos e convênios que fez com o Senhor. Então, olha que o homem, ele é filho de Deus. E as criações de Deus obedecem mais a Deus do que os próprios filhos de Deus, né? E isso faz com que Deus ele traz sobre eles seus julgamentos, né? Então, aqueles que fazem o certo,
serão abençoados e terão exaltação. Aqueles que não serão cobrados segundo as suas obras. Vamos ler aqui no versículo 25 e 26 do capítulo 12, diz o seguinte: Eu quisera que todos os homens fossem salvos. Lemos, porém, que no grande e último dia haverá alguns que serão afastados, sim, que serão afastados da presença do Senhor, sim, e que serão condenados a um estado de infindável miséria, em cumprimento às palavras do Senhor, em cumprimento às palavras que dizem: os que praticarem o bem terão vida eterna, e os que praticarem o mal terão condenação eterna. E assim é, amém. Então, Nefe, ele finaliza dizendo que as palavras do Senhor serão cumpridas. Aqueles que obedecerem terão vida eterna, e aqueles que não obedecerem, condenação eterna. E assim será feito, né? De acordo às palavras do Senhor. Então, cabe a nós, cada um de nós, refletir a nossa posição perante Deus. Se tiver que mudar alguma coisa, que mudemos. Né? Se estamos bem, que continuemos isso, independente das circunstâncias, que permanecemos fiéis ao Senhor. E o Senhor nos abençoará. E no final de tudo isso, herdaremos a vida eterna, pois guardamos os seus mandamentos e honramos os convênios que fizemos com Ele. Tá bom, irmãos? Eu gostaria de prestar meu testemunho de que essas coisas elas acontecerão. Se nós somos fiéis, receberemos de acordo com a nossa fidelidade. Se nós não formos fiéis, também receberemos de acordo com a nossa infidelidade. Então, irmãos, obrigado por participar da aula. Não se esqueçam, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima aula.